Olá, boa noite. Eu sou o Thiago Tasca. Está no ar o programa Bagagem. Hoje iremos levar você a uma fantástica viagem na história do rádio, desde a sua criação até a atualidade. E para falar deste grande veículo de comunicação, convidamos alguns dos mais conceituados locutores da atualidade: Amanda Faria, Cleide Caleda, Dilermanda Veríssimo, Gabriela Cleto, Lilian Natielli e Renato Diniz. Boa noite, Cleide. Boa noite, Thiago. Eu vou falar um pouquinho de como começou a história do rádio no Brasil. Nossa viagem começa em 1893, quando o padre cientista e engenheiro gaúcho Roberto Landel de Moura testa a primeira transmissão falada por ondas eletromagnéticas, sem fio. Porém, o italiano cientista Guglielmo Marconi foi reconhecido no mundo como descobridor do rádio, que anos depois realizou testes maiores de transmissão. Em caráter experimental, no ano de 1922, é realizada pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro a primeira transmissão oficial de radiofusão no Rio, com o discurso do presidente da República, Epitácio Pessoa, em comemoração ao centenário da independência do Brasil. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Thiago. Eu vou falar da década de 30 no rádio brasileiro, que foi uma década muito importante na história do rádio. Já na década de 30, o Brasil possuía 29 emissoras de rádio. Em 1932, o então presidente Getúlio Vargas tem uma grande sacada e decide explorar o potencial comercial das rádios. Neste ano é autorizada a publicidade no rádio. O primeiro jingle das rádios brasileiras foi veiculado pela Rádio Philips. Ademar Cazé foi o criador dos inesquecíveis versos: ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Em 1934, o já famoso Nicolau Tuma cria o termo radialista, utilizado até os dias de hoje. No dia 22 de julho de 1935, vai ao ar o primeiro noticiário público nacional, A Hora do Brasil. Este programa, hoje conhecido como A Voz do Brasil, é obrigatório desde 1938. No início, só eram veiculadas notícias sobre o Poder Executivo. Atualmente, o Congresso Nacional também faz parte da programação. Boa noite, Lilian. Boa noite, Thiago. Vou falar um pouco para vocês da FM. Em 1933, o norte-americano Edwin Armstrong patenteou a FM, frequência modulada. 6 anos depois, em 1939, colocou em operação a primeira rádio FM, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Em 1955, Anna Corey inaugurou a primeira FM no Brasil, Rádio Imprensa FM, que transmitia música ambiente 24 horas por dia. Os interessados tinham que assinar o serviço desse canal, o que era muito bom para consultórios, escritórios e clubes. Os programas de auditório fizeram muito sucesso no Brasil na década de 30. O Trem da Alegria, Calouros do Rádio, Pescando Estrelas, César de Alencar, o mais famoso de todos, entre outros, contagiavam todo o país. A primeira radionovela foi ao ar no dia 12 de julho de 1941. Em Busca da Felicidade foi sucesso, assim como Direito de Nascer, Mulheres de Areia, A Viagem e várias outras. Boa noite, Renato. Boa noite, Thiago. Vou falar do dono de uma das vinhetas mais marcantes da história do rádio. O Repórter Esso foi ao ar pela primeira vez no Brasil em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial. Além do Brasil, o noticiário foi exibido em outros 13 países sul-americanos e, por ser transmitido por 59 emissoras, tratava-se da maior rede de rádio do mundo naquela época. O informativo refletia os interesses norte-americanos, tentando manter o Brasil sob zona de influência dos Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra e mais tarde da Guerra Fria. Com os slogans de testemunho ocular da história e o primeiro a dar as últimas, seu formato de notícias rápidas e cronometradas tornou-se padrão no radiojornalismo. O principal locutor do programa foi Heron Domingues, que transmitiu ao lado de Roberto Figueiredo a última edição do programa em 1968 pela Rádio Globo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Thiago. Você sabia que os gravadores de fita magnética surgiram em 1946, oferecendo ao rádio maior agilidade? Um dos fatos que marcou a história do rádio foi próximo à Copa de 50, quando o locutor esportivo Geraldo José de Almeida, da Rádio Record, narra um jogo inteiro do time de São Paulo, que estava viajando pela Europa. No final da partida, um resultado que chocou os torcedores. São Paulo havia perdido de 7-0. No dia seguinte, a rádio anuncia que tudo não passou de uma mentirinha do dia 1º de abril. Boa noite, Dilermanda
Lermanda. Boa noite, Tiago. E as novidades do rádio não se limitaram não, Tiago. Cada vez mais surgem novidades. Enquanto descobrimos ainda o mundo do rádio na web, ou seja, emissoras de rádio transmitidas via internet com a tecnologia streaming e com um áudio em tempo real ou programação gravada, surge como um novo desafio o rádio digital. Na radiodifusão tradicional, rádios AM e FM, a informação é transmitida na forma de sinais analógicos. Com o rádio digital, os sinais de áudio são digitalizados antes de serem transmitidos, o que torna possível obter uma melhor qualidade de som e aumentar o número de estações. As rádios AM passarão a ter uma qualidade de som semelhante às rádios FMs e as FMs uma qualidade semelhante às aos CDs. Chegamos então ao fim desta viagem. Agradeço a todos os amigos aqui presentes e aos ouvintes que nos acompanharam nessa importante trajetória do rádio. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.